que ele vem do Ceará e se chama José. Vem de lá e no seu caminhar foi bem longe na fé. Não foi nobre, nasceu junto aos pobres no alto da serra, pra amar e cuidar dos pequenos e humildes da terra. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, Padre Demétrio Moraes, obrigado por ter vindo. Bom dia, Heraldo Luiz, Edilson Santos, queridos ouvintes. Hoje quero pensar da vida do servo de Deus, o Padre Ibiapina, sempre pedindo licença ao querido Padre Zé Floren, que está na Bélgica. Queria trazer como ponto para a nossa reflexão a valorização das mulheres, que é proporcionada pela Fundação das Casas de Caridade. Como sabemos, Padre Ibiapina fundou 22 casas de caridade, e estas casas de caridade foram construções em expresso benefícios para as mulheres. As mulheres eram as principais beneficiadas, e com o concurso das mulheres, ou seja, com o contributo das mulheres, o Padre Ibiapina desenvolve assim uma didática que tem como objetivo fazer com que as mulheres, de algum modo, é claro, dentro das limitações de seu tempo e de sua época, se tornem agentes históricas e transformadoras de sua realidade. É bom que lembremos que nas casas de caridade, as mulheres, ali as órfãs e as viúvas, aprendiam a representar peças escritas a punho pelo próprio Padre Mestre Ibiapina, aprendiam a ler, a escrever, aprendiam a cozinhar, aprendiam a cuidar de uma casa, mas também a fabricar tecidos, chapéus, bordados, crochê. Ou seja, o Padre Ibiapina, através das casas de caridade, oferecia às mulheres uma profissionalização, escolarização e profissionalização. Eis aqui o caminho de valorização das mulheres. Em um período onde a educação era, eu diria, quase que exclusiva para o público masculino, nas casas de caridade, as mulheres começavam então a ter este contato com as primeiras letras e também aprendiam inclusive a contar. Isto era um avanço para a época, num tempo onde o sexo feminino era visto como o imbecilium sexus, o sexo imbecil. Nesta categoria eram associados também as crianças e os doentes mentais, para termos uma ideia da realidade de então. O Padre Ibiapina resgata para estas mulheres, através das casas de caridade, a sua dignidade. E, inclusive, na estrutura das casas de caridade, são elas que, eu diria, coordenam, são elas que cuidam do dia a dia das casas de caridade. Basta que olhemos para como era composta a estrutura organizacional das casas de caridade. O pessoal interno era composto de uma superiora, uma vice-superiora, uma mestra, uma enfermeira, uma dispenseira, uma cozinheira. Então, a figura feminina ali totalmente presente. É claro que, no olhar mais crítico, podemos ver objeções e até não se enxergar avanço algum, porque alguns críticos dizem, mas ali se estava corroborando a ideia cada vez mais do sexo frágil, que precisa estar reduzido à casa, aos cuidados com a casa. Mas nós tínhamos o pessoal externo, o regente, o capelão, o sacerdote,
o tesoureiro, o procurador, os conselheiros, e tínhamos a figura do esmolé, que era aquele que instituído e constituído e nomeado pelo o padre Ibiapina para pedir ajudas para a casa de caridade. E ainda a figura da visitadora, era uma mulher que recebia como missão visitar as instituições, as casas de caridade, para acompanhar o andamento, para acompanhar se de fato se estava cumprindo as normas, o estatuto, por assim dizer, de cada casa de caridade. Ainda que pareça pouco, mas nós podemos sim enxergar aqui uma verdadeira revolução. Ibiapina revolucionou a educação da época, quando introduziu nas casas de caridade a substituição de conteúdos de origem estrangeira pela cultura local, através do que nós chamamos de educação popular, fazendo com que estas meninas e mulheres tivessem uma oportunidade de aprender um ofício, que pudesse depois, mais adiante, ajudar no sustento familiar, pudesse mais adiante garantir uma autonomia para si próprias. As meninas eram preparadas de tal modo que pudessem depois, eu diria, pudessem depois ter um bom casamento, sim. Inclusive, da venda daqueles chapéus, daqueles tecidos, se preparava um dote para cada uma daquelas órfãs para garantir o seu futuro. Haviam ali também aquelas pensionistas, aquelas que pagavam para estar nas casas de caridade, recebendo as instruções, recebendo a educação das casas de caridade, que se tornaram notórias e eram boas, reconhecidas como uma educação muito boa. E os escritos, os registros históricos nos garantem que tanto as pensionistas quanto as órfãs recebiam o mesmo tratamento e a mesma educação por parte das casas de caridade, o que é muito significativo. Eis que nós olhamos para o servo de Deus, o padre Ibiapina, e enxergamos como ele se deixou guiar pelo Espírito Santo de Deus, como ele foi cheio da graça de Deus, por isso soube devolver a dignidade ou resgatar a dignidade das pessoas que estão ao seu redor. E concluo a minha participação de hoje, Geraldo Luiz, lembrando os nomes das diretoras de Santa Fé, das irmãs que foram superioras da Casa de Caridade de Santa Fé. Celso Maris, no seu livro Ibiapina, um apóstolo do Nordeste, nos dá a saber. A primeira superiora foi Cândida Americana de Miranda Cunha, que com seu esposo doou o terreno, a área de Santa Fé, onde está a Casa de Caridade de Santa Fé. A segunda superiora foi Felismina Maria dos Santos Peregrino. A terceira superiora, Maria do Sacramento. A quarta superiora, Maria de Lourdes. E a quinta superiora, Maria Ibiapina. Foram casadas a primeira e a quarta de Cândida, irmã fundadora e doadora. Temos informações outras que vamos trazer, quem sabe, na próxima vez que o padre Flórem viajar. Mas registro aqui os nomes destas mulheres e nelas quero lembrar tantas outras que contribuíram para a obra do padre Ibiapina. Não podemos deixar cair no esquecimento o nome destas mulheres generosas e bondosas que contribuíram para esta obra que trouxe vida para tantas pessoas. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos.